Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui passando para vocês a teoria tripartite do crime ou teoria finalista ou neocantista, que é fato típico, ilícito e culpável. Eu vou explicar cada uma, digamos, das características, cada uma das características dentro do fato típico, do ilícito e culpável. Explicar bem por cima e vou apresentar essa teoria para vocês. Lembrando que tem mais 5 teorias, ou 6, eu até anotei aqui, ó. Tem a teoria analítica, a clássica, a causalista, a naturalista e a mecanicista, né? Essa daqui é a teoria tripartite finalista. A teoria finalista, ela fala que o crime é fato típico, ilícito e culpável, sendo fato típico e ilícito e culpável ou antijurídico. Tem alguns doutrinadores que chamam de fato. Tem alguns doutrinadores que chamam de antijurídico e tem outros que chamam de ilícito. Então, pode variar e é a mesma coisa, tá, gente? Então, essa teoria, ela é cumulativa, como todas as outras teorias, né, do crime. Ela é cumulativa, tem que ter o fato típico, ilícito e culpável. Não pode só ter um fato típico e não ter o ilícito e ter o culpável, entendeu? E aí vai variando essa teoria. Ok. O fato típico, para ter o fato típico, tem que ter essas quatro características, lógico, isso também varia, né? Isso varia também de crime para crime, mas a definição do fato típico é essa, e a definição do ilícito é essa, né? Obviamente é um pouco contraditório, e a definição da culpabilidade eu vou explicar um pouco por cima. O fato típico é uma conduta, uma ação humana com exercício da atividade final, ou seja, dirige a sua conduta sempre a determinada finalidade, é um sinônimo de ação e comportamento do ser humano. A conduta, ela pode ser dolosa ou culposa, sendo o dolo descrito no artigo 18, inciso 1º do Código Penal, e a culpa no artigo 18, inciso 2º do Código Penal. Também pode ser comissiva ou omissiva, ou seja, os crimes omissivos e comissivos, aquele que tem o poder, né, se não me engano era o poder de proteger, né, de não negligenciar, de salvar, que está no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Depois da conduta vem o resultado. O resultado da conduta, ação ou omissão, produtora de um resultado reprovável pelo direito penal, podendo ser crime ou contravenção penal. Então, aqui em si é o crime, é o resultado do crime. E depois do resultado tem o liame que liga ele, né? Que se chama o nexo causal, o nexo de causalidade. Nexo de causalidade é a ligação entre a conduta, a causa e o resultado naturalístico, modificação do mundo exterior. Ou seja, o nexo causal, como eu havia falado, ele é um liame que liga o resultado e a conduta com o nexo causal e a tipicidade. Tipicidade é o mais fácil aqui, né, gente? É o perfeito enquadramento entre o fato e a descrição estabelecida pela norma penal em abstrato, ou seja, adequação típica. Então, a tipicidade seria como se fosse o princípio da legalidade. Para ter tipicidade, tem que estar descrito na norma, entendeu? Se uma pessoa faz algo que não é proibido pela norma, não existe tipicidade, não existe fato típico, assim automaticamente vai excluir o crime. Então, a tipicidade é o enquadramento da atitude humana dentro da norma legal. Esse é o fato típico. Obviamente, tem alguns crimes que não precisam de todos eles, como, por exemplo, os crimes de mera conduta, artigo 150, invasão domiciliar. Invasão domiciliar não vai precisar ter a conduta, o resultado, o nexo causal, nem a tipicidade, só a conduta. Ou seja, apenas o momento que a pessoa, ela invade a casa da outra, ela pisa no quintal da outra pessoa, ela não precisa abrir a porta para esse crime consumar, ela não precisa atacar ninguém. O simples fato dela pisar ali já é a conduta e já é o crime. Isso se chama crime de mera conduta, que é um crime sem resultado, em que a conduta por si só já configura um crime, independente de qualquer alteração no mundo exterior, porque o resultado seria alteração no mundo exterior, né? Ou seja, por exemplo, 121 homicídio, né? 121 homicídio, ele precisa do resultado no mundo exterior.
Agora, indo pro ilícito. Ilícito é tudo que está no Código Penal, né? Ou, no Código Penal. Se a pessoa faz algo que é contra a lei, automaticamente ele vai ser ilícito. Agora, se ele vai ser culpável, depende do doutrinador e depende também da sua opinião a respeito da doutrina em si abordada. O ilícito, ele pode também ser chamado de antijurídico. Ou seja, ilícito, ele é... A definição básica, gente, é essa. Não sei definir mais conceitualmente para vocês. É realmente algo que é ilícito, que não é permitida pela norma legal. Porém, o Estado, ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. A polícia, ela não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo e o Estado em si. Então... ele cria excludentes de ilicitude. O que é excludente de ilicitude? Exclui o ilícito, exclui o crime, né? Assim o Código Penal não se trata. Excludente de ilicitude, artigo 25, 24 e 23. Artigo 25, legítima defesa. Entende-se em legítima defesa quem usa moderadamente dos meios necessários que repele injusta agressão a direito seu ou a de outrem. Artigo 24. Estado de necessidade. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Artigo 23, inciso 3º. Não crime... Peraí. Não há crime quando a gente pratica o fato, inciso 3º, em estrito cumprimento, né, estrito cumprimento do dever legal, e aqui no finalzinho é exercício regular de direito. E aí o exercício regular de direito e estrito cumprimento legal, eles são descritos no dispositivo legal no mesmo inciso, né? A diferença é que a primeira parte é o estrito cumprimento do dever legal, que tá aqui embaixo, e a segunda é o exercício regular de direito. Já a legítima defesa e o estado de necessidade, eles têm artigos próprios criados para eles. Então, essas daqui são excludentes de licitude. Em algumas situações que poderiam configurar crime, pode vir a excludente de licitude para tirar essa tipicidade, causando a atipicidade, né? Que é retirar o crime. Peraí, gente, deixa eu mudar a lua ali. Ok. Agora, a culpabilidade. Lembrando que essa teoria tripartite, ela é esses três. Ela é o fato típico, ilícito e culpado por o crime objetivado subjetivamente. É a capacidade que tem a pessoa que praticou certo ato, definido como crime de entender o que está fazendo de acordo com esse entendimento. Será ou não legalmente punida. Potencial conhecimento da ilicitude. É o elemento da culpabilidade que determina só ser possível a punição do agente que, diante das condições fáticas nas quais estava inserido, tinha a possibilidade de atingir o entendimento sobre o caráter criminoso a conduta perpetrava. Exigibilidade de conduta diversa. É a situação onde o agente possuía a oportunidade de não violar o direito ou não cometer determinado delito. Ou seja, a culpabilidade é como se fosse o Estado punir, né? É o poder do Estado poder punir a pessoa e como ele vai punir isso. Por exemplo, a imputabilidade tem imputável, inimputável, imputável e semi-imputável. Por exemplo, uma pessoa menor de 18 anos, ela é inimputável, entendeu? Ela não é imputável. Imputável é quem é normal. Imputável é quem não tem nenhum problema, digamos assim, retardado, né? Não tem nenhum problema mental e pode responder normal e não ir para como se diz, gente? Hospital psiquiátrico judiciário. E, para finalizar, a teoria tripartida, quem é adepto a essa teoria é o Guilherme de Souza Nucci, Rogério Greco e Nelson Ugria. Então é isso, gente. Eu tô passando bem por cima, porque esse é o conteúdo que eu tô tendo praticamente na faculdade, então tá um pouco difícil pra mim explicar. Mas eu vou desenvolver mais as outras teorias, porque tem ainda a teoria bipartida pra mim desenvolver. Tem a teoria quadripartida, que ela é bem ultrapassada, né, que foi feita pelo Klaus Hoxie, que o crime é fato típico, ilícito, culpável e punível.
E tem ainda aquelas outras teorias que eu havia falado, que com certeza tem algumas dessas daqui são evolução dessas também. A teoria analítica, a teoria clássica, a teoria causalista, teoria naturalista, teoria mecanicista e teoria neoclássica, né, que teve o desenvolvimento. Lembrando que, bem antigamente, o dolo e a culpa, ela estava aqui na culpabilidade. Depois veio como se diz, gente? O Hans Welsel, né, que é um jurista alemão, que na época de 1930 desenvolveu isso e tirou o dolo e a culpa da culpabilidade e trouxe para o fato típico como um fato subjetivo. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou subir hoje mesmo esse vídeo, eu ia deixar para subir amanhã, mas eu vou subir hoje mesmo. Eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever e compartilhar. Eu acho importante, principalmente as teorias, você organizar, assim igual eu fiz, em um quadro, para você não se desorganizar, né? E não se perder, porque essas teorias elas são bem complexas e bem confusas.